Quando você reclama, não é só uma frase que você joga no ar. É o teu espírito tomando uma postura diante da vida. E reclamar, principalmente o que acontece? Ele derruba, essa reclamação derruba o teu padrão interno. E espiritualmente falando, tudo é padrão de energia. Tudo é frequência, tudo é vibração. Quando a gente reclama, a gente está mandando uma mensagem para o nosso campo. Eu sou vítima, a vida está contra mim e nada está funcionando. Já percebeu isso? Quando a gente fica reclamando o tempo todo de coisas fúteis, de coisas superficiais, de coisas que não deram certo na nossa vida, de coisas que a gente está vivenciando no dia a dia com a família, nos colegas do trabalho, enfim. E mesmo que a gente não fale com essas palavras, é isso que o sentimento comunica. Então, na hora, o teu padrão interno, o nosso padrão interno, quando estamos reclamando, ele cai. A gente intrinsecamente começa a se sentir mais pesado, começa a entrar num desânimo, começa principalmente a querer perder a força de agir. Querer perder não, você perde a força de agir, porque a gente fica remoendo e ruminando aquela situação, aquela determinada coisa que aconteceu conosco, e a nossa força de ação ela reduz. A gente para de tentar achar uma solução e fica focando no problema. Então, não é um castigo, é uma consequência. Foi nós que entramos numa faixa de energia mais densa. E o que acontece quando a gente entra numa faixa de energia mais densa? A gente fica lento, fica mais pesado, demora mais para sair do lugar. Então, começa a prestar atenção nesses padrões. E a reclamação ela é um imã de coisa pesada, tá? Nós somos um imã quando a gente determina para nós certas coisas. E tudo no astral funciona através da lei de afinidade. Se a gente vibra na reclamação, a gente entra na mesma sintonia de espíritos revoltados, tá? De gente que desencarnada só reclama, porque atrai os semelhantes. A gente está o tempo todo atraindo semelhantes com a nossa vibração. Qual que é a nossa vibração? O que a gente quer atrair? A gente vai continuar assim reclamando só desencarnados que reclamavam. Pensamentos, a gente começa a acessar egrégoras de pensamentos coletivos de derrota, de pessimismo, aquela pessoa que fala que nada presta. Essa é a egrégora que a gente vai atrair se a gente ficar vibrando só nisso. Que nada funciona, que nada presta, que nada dá certo. Então a gente acha que está só desabafando, só que por trás a gente está se conectando, né, tomada com tomada, vibração com vibração. E a nossa tomada interna, ela é um monte de energia parecida com aquilo que a gente se conecta. É simplesmente você plugar e você vai começar a atrair aquela energia. E a mente vai ficar carregada, porque vai atrair uma egrégora densa, espíritos densos. A gente vai começar a ter pensamentos negativos cada vez mais constantes e seguidos. A gente começa a perceber problema em tudo. Já percebeu aquela pessoa que ela só reclama, mas automaticamente ela percebe problema em tudo? Tudo está errado, ou nada está funcionando do jeito que ela quer, nada está bom, nada está do agrado dela, e mesmo que você faça o possível e o impossível, nada agrada aquela pessoa. Então ela está acessando uma egrégora e está deixando ela naquele estado, entende? Isso é uma coisa interna dela. Então reclamar tira a gente do lugar de criador e joga a gente no lugar de refém. E nós criamos os nossos problemas e nós criamos também a saída deles. E quando a gente reclama, a gente diz mais ou menos assim: eu não posso fazer nada, a culpa é do outro, a culpa é da vida, a culpa é de Deus, a culpa é do governo, a culpa é do meu ex, a culpa é da minha família, a culpa é dos meus pais, a culpa é a culpa é desse meu dia a dia. Então, percebe que sempre tem alguém do nosso lado, às vezes, que vibra nisso? Então, na hora, o espírito, ele perde essa autoridade sobre a própria vida. Porque nós somos autônomos espirituais. Nós temos uma autoridade que nos foi dada de viver, de agir, de se movimentar, né, de entregar o volante. E aí o que acontece? Quando a gente perde essa autoridade, a gente entrega o volante na mão de qualquer coisa externa. É como se você estivesse sentado no banco de trás de um carro e alguém está dirigindo a vida. Quem vive reclamando, quase sempre, pode prestar atenção, quase sempre quem só vive reclamando não faz nada para sair da situação, age muito pouco,
fica esperando que algo aconteça milagrosamente, fica esperando que uma mágica do céu venha até nós e venha até a pessoa e transforme ela. E é uma pessoa que se frustra o tempo todo, porque nada agrada a ela. Tudo que ela coloca, como propõe, ela acha que dá errado, entende? Então, assim, por que a gente, ao invés de usar a dor como combustível para a mudança, a gente fica usando essa dor para justificar e paralisar? Então, vamos começar a usar essa dor como mola propulsora para nos tirar da situação. Por exemplo, tem uma parede que está suja. Eu encontro quem sujou, mas eu encontro e toda vez que alguém pergunta, a parede está suja. Ah, foi o fulano, mas a sujeira está lá. Eu não limpo ela. Outra coisa que acontece, quando a gente reclama, a gente bloqueia a lição da experiência. Espiritualmente, tudo que acontece com nós, galera, acontece e traz um conteúdo, tá? Traz um aprendizado, uma virada interna, uma expansão. E quando a gente fica reclamando, a gente nunca pergunta, né? O que isso está querendo me mostrar? A gente sempre pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas, na verdade, isso quer te mostrar alguma coisa, né? Quer transformar você de alguma maneira. O que dentro de mim precisa ser ajustado para que eu não passe mais por determinadas situações? Qual parte minha essa situação está cutucando? Porque nós vamos atrair experiências necessárias para a nossa lapidação. Não existe vítima no universo. Ninguém está aqui sendo vítima de nada, tá? E a gente só apenas rejeita. Ah, eu não gostei, eu não quero, eu não aceito. E se a lição que está se apresentando para nós não é a acolhida, sabe o que acontece? Ela volta. A situação ela se repete em um outro cenário, em um outro momento, em outra cara, mas com o mesmo recado. E isso não é espiritualidade achando que não é a espiritualidade te punindo, digamos assim. É a vida que está insistindo para que você aprenda. Meu filho, você ainda não entendeu. Vamos tentar de novo. A reencarnação é isso. Ok, você ainda não entendeu isso aqui. Vai de novo. E aqui estamos para aprender, atraindo as mesmas situações, geralmente são as mesmas da outra vida, ou parecidas, que vão nos ensinar a algo muito maior, que vai fazer a gente crescer, que vai fazer a gente nos desenvolver, porque estamos aqui para nos desenvolver o nosso lado humano e espiritual. E quando a gente fica reclamando, a gente alimenta os problemas. E o nosso próprio problema, inclusive, ele fica o dobro do tamanho. E a espiritualidade sempre vai responder com muito mais ao seu estado interno do que o que você fala da boca para fora. Se você vive só reclamando, a gente fica reforçando mentalmente o problema o tempo todo. Você fica clamando o problema o tempo todo. Coloca foco onde está doendo. Coloca foco só naquela dor, naquela egrégora e duplica de tamanho o problema. E a gente fica repetindo, ruminando na nossa cabeça 1000 vezes a mesma história. E toda vez que a gente rumina, alimenta o monstro cresce. Não alimentemos os nossos monstros internos. Eles estão ali para nos alertar, para que a gente se movimente para sair de determinada situação ou não, ou aprender com aquilo para que aquilo não se repita. Então, espiritualmente, quanto mais a gente reclama da falta de dinheiro, quanto mais a gente se vê numa escassez, seja de relacionamentos bons, seja de dinheiro, quanto mais a gente reclama da solidão, mais a gente se sente sozinho. Quanto mais a gente reclama de que ninguém me entende, mais a gente se afasta das outras pessoas, entende? Então, você está criando uma repulsão a determinadas situações. Não atraio ninguém bom para minha vida. Continua não atraindo. Porque a nossa mente ela só enxerga aquilo que confirma a reclamação, entende? Então, esse é o ponto. Quanto mais você vibrar naquele problema, mais aquele problema vai aparecer para você. Você clama por ele. Reclamar é clamar 2 vezes. Você vai repetir. E reclamar enfraquece o nosso corpo e fica esgotando o nosso emocional. Porque a energia não é uma coisa mística. Ela mexe com o nosso corpo. E quando a gente fica nesse estado de ruminação, de reclamação, vai vir cansaço. Vai vir peso nos ombros, vai vir uma sensação de paralisia, uma sensação de eu só quero ficar deitado, sentado, dormindo, não fazendo nada. Vai vir dor de cabeça, porque dor de cabeça é resistência ao aprendizado. Vai vir aperto no peito, que também é resistência. Vai vir
um nó no estômago. Então começam a acontecer coisas no nosso corpo que são reflexos do espírito, são reflexos de algo que a gente está resistindo a aprender. E toda vez que a gente fica nesse estado de reclamação o tempo todo, a gente enrijece o nosso corpo, a gente contrai tudo, fica, sabe, enrijecido. E aí é como se a gente estivesse prendendo a respiração, fica tudo tensionado, tudo rígido, tudo esticado. E se você faz isso todos os dias, esse estado de reclamação, isso vai drenando todas as suas forças aos poucos. E isso não é uma coisa, não é um drama, não. Isso é fisiologia, tá? Porque fisiologia e energia, elas andam juntas, tá? Tudo é energia e a energia afeta o nosso corpo fisiológico. Isso é fato. São doenças psicossomáticas, tá? Assim como alguém que vive estressado por conta do seu trabalho, etc., um dia pode desenvolver alguma doença cardiovascular, etc., problemas mentais, né? Estresse e depressão. Ah, mas então eu tenho que virar um robô que fica repetindo coisas positivas e fingir que tá tudo bem? Não, isso aí também é positividade tóxica, tá? O que você deve fazer? O que nós devemos fazer? É não reprimir. Reprimir não é a solução, não é ficar reprimindo esse aprendizado que tá chegando para nós. A diferença é num desabafo consciente. Eu tô mal, só que tá me incomodando, só que tá doendo, e eu preciso olhar para isso. Olha aí que maravilha. Agora você se posiciona como alguém que quer resolver, que quer entender, que quer buscar, quer discernir, né? Então a gente reconhece, a gente acolhe e começa a buscar um caminho. Olha que maravilha. Então comece a reconhecer, a acolher e buscar um caminho. Porque aí a gente entra no ponto da reclamação vazia. Ah, nada presta, tudo está errado comigo, ninguém presta, a vida é uma porcaria, fica nesse estágio, né? A gente despeja, mas a gente não nos responsabiliza e não se abre para mudança. A gente só desabafa ali, entrega esse caminhão de problema para, seja lá, os ouvidos que querem nos ouvir e acaba não tomando nenhuma decisão de mudança. Desabafar traz uma cura e reclamar só fica alimentando o buraco. Desabafe, mas reconheça, acolhe e busca uma solução. Então, mas Léo, o que eu tenho que fazer no lugar da reclamação e tal, não sei o quê? Olha, o que você faz no lugar da reclamação não é sobre nunca reclamar. Não é isso que eu estou falando, porque eu reclamo. Acontece que a gente tem que encontrar o que isso está querendo nos ensinar e como que eu vou agir a partir daquilo. Não é sobre nunca reclamar, é sobre você perceber que você entrou nessa energia e mudar a chave. Isso é discernimento, isso é autoconhecimento. Tem algumas trocas muito simples que a gente pode aplicar na nossa vida para que a gente possa começar a enxergar de um outro ângulo as situações que estão acontecendo na nossa volta. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, a gente começa a trocar o que isso está pedindo de mim. Porque geralmente as situações elas sempre querem algo de você. O quê? A tua transformação interna. Por isso que a gente está aqui. A espiritualidade está sempre nos instigando a evoluir, a aprender, a lapidar, a nos aperfeiçoar. Em vez de você ficar falando, nada dá certo para mim. O que eu posso ajustar na minha postura para isso andar? Porque muitas vezes a gente só está caminhando em círculo porque a gente não aprendeu a sair daquele círculo, entende? Em vez de ficar falando, não aguento mais essa situação, a gente começa a trocar o que essa situação está me ensinando que eu ainda estou resistindo a ver. Por exemplo, alguém continua saltando de um relacionamento tóxico para o outro. Tem algo muito importante que esses relacionamentos estão querendo te ensinar, que às vezes é amor próprio. É você não aceitar menos do que merece, é você perceber os gatilhos, né? Então sempre tem algo querendo nos ensinar. E não é uma frase bonitinha, é uma mudança de posição interna, tá? Tudo vai ser remetido numa posição de mudança interna. Nada vai mudar se nós não mudarmos internamente. Se a gente não tomar uma nova postura, uma nova atitude perante os desafios. Então, quando a gente reclama, recapitulando bem rapidamente, baixamos a nossa vibração. Isso é algo natural. Natural no sentido de afinidade. Tudo que está fora da luz, digamos assim, é baixa vibração. E a gente vai se alinhar com energias pesadas, vai perder força de ação, vai bloquear o aprendizado, porque é isso que acontece. Quando a gente reclama, cria uma barreira na nossa frente aqui que bloqueia
os ensinamentos daquela determinada situação que está acontecendo conosco. E o que vai acontecer quando a gente bloqueia o aprendizado? O ciclo vai se repetir. Vai repetir a mesma situação com cara nova, no futuro próximo, de uma maneira diferente e quer te trazer o mesmo ensinamento. E quando a gente assume a responsabilidade, aí entra uma parada muito legal, que é o nosso campo se organizando. E a ajuda espiritual se aproxima de nós mais fácil. Entende? Tem uma frase que o preto velho da casa fala, que é: o fio pode até cair, mas se ele cair, Pai João já vai estar ali para segurar ele. Então, quando a gente se posiciona dessa maneira, a ajuda espiritual ela chega mais fácil. E as oportunidades começam a aparecer e essa dor ela vira uma propulsão, vira um degrau. E não a gente ficar preso naquela situação, naquela dor. Tá? Então lembrem-se disso. Quando a gente ficar reclamando, a gente sempre vai ficar girando no mesmo lugar, numa roda de samsara infinita. E a responsabilidade é a gente começar a andar, mesmo que seja devagar, nessa caminhada eterna de autotransformação, de automudança. Então, nesse ponto, começa a transformar tudo aquilo que você fala em formas de você ver, de uma nova perspectiva isso que está acontecendo na sua vida, na nossa vida, para que ache uma saída daquela determinada situação e aprenda com aquele aprendizado para que nunca mais isso volte a se repetir.